Deus, oh. Manda logo aí de riba um caminhão de riba na cacunda dela. Tomara que ela pegue tifo, pela vida cifo e que quebre a espinhela. Ai, meu Deus, oh. Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer eu. Tomara que a negoça dela encha de pareba, pra não dar pro outros homens o que antonte era meu. Meu. Fala, galera, tá começando mais um Solta o Som e eu sou a Débora Udêncio e o programa hoje tá incrível. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado, mas por agora, continua aqui. Produção, solta a vinheta. Solta o som. Estamos de volta. E hoje recebendo ele, Caquinho Big Dog. Que já queria prazer, começar te Debbie. agradecendo por estar aqui com a gente. Que prazer receber você. Eu que agradeço, Debbie. É bom demais a gente. Esse mundo novo, né, dos podcasts, dos amigos, criando programas de entrevistas que a gente não vê aquela coisa normal do o jornalista embarreirando o artista. É verdade. É papo de amigo, é conversa muito legal, é conversa solta, né? E acaba sendo proveitoso para quem está assistindo, que é o mais legal. E hoje vai ter muita risada também, porque não tem como não rir com você, né? Aproveitando, pessoal, quem já está assistindo aí já compartilha e chama a turma para cá e a gente quer ler os comentários de vocês. Então bora participar aí também. Dá aquele joinha lá no canal. Isso aí. Caquinho, você é uma referência, né, para quem é do humor e que faz humor com música. Inclusive o Marcos Vinili teve aqui, meu grande amigo, semana retrasada. Vinili, e você foi o primeiro nome que ele falou. Uhum. Assim, né? Eu não a quero gente entregar... é apaixonado pelo outro. Eu não quero entregar a minha idade, já falei isso. Tem até o pessoal tá fazendo umas perguntas aí. Vamos ver quem vai acertar a minha idade. Mas assim, eu desde pequeno ouvi o seu trabalho, né? Nos anos 90 ali. Eu posso garantir que é mais jovem do que eu. Um pouquinho, alguns meses só. E aí, a gente já conhecia o seu trabalho, você Sim. já era conhecido nacionalmente, né? Mas conta pra gente, como é que começou essa história da música com humor? Deve ter um sonho. Eu posso dizer que foi um sonho realizado. Hoje eu tenho 60 anos, eu fiz 60 anos em abril agora, em julho passado agora. Então completei 60 anos em julho. E posso dizer que eu realizei o grande sonho artístico, que eu era músico de noite. Aí a gente tocava na noite. E uma das coisas que sempre me incomodou na noite é você estar tocando e ninguém está prestando atenção. Hoje eu entendo como funciona. Hoje eu entendo. Mas na época me incomodava muito. Eu entendo como funciona, sabe como funciona? Isso vale para os músicos de bar que estão sofrendo com isso. Tem 100 pessoas no bar. Quando você canta aquela música do Caetano Veloso, 20 pessoas prestam atenção, 80 não. A próxima que você canta, do Chitãozinho Chororó, seja de quem for, outros 50 prestam atenção e outros 50 já não estão prestando atenção. Então, cada hora você está cantando para uma leva. Para o público, né? Uma parte daquele público lá dentro. É verdade. Agora, que incomoda você estar cantando aquela música cheia de sentimento e ninguém está prestando atenção, é uma porcaria, né? É. Então, eu atraía atenção na época, eu mudava as letras, eu avacalhava as letras. Toda vez que eu estava cantando alguma coisa, eu colocava uma bobagem no meio, que o pessoal sempre prestava atenção. Dá uma palhinha pra gente, pode? Porque eles não sabiam que besteira que ia cantar. Eu cantava músicas da minha época, por exemplo, há quem diga que eu dormi de touca, que eu não... Aí eu cantava errado assim, há quem diga que eu dormi de touca, quando eles não estavam prestando atenção, que eu sou bicha louca, que eu fugi da briga e eles prestavam atenção no bicha louca. E a gente trocava sempre alguma coisinha dos negócios. Quando eu notei que eles prestavam atenção, o Caquinho nasceu daí, por sinal. Que legal. Quando eu notei que eles prestavam atenção nas coisas engraçadas, eu comecei a fazer paródia só de bobagem. Então, Meu Deus é uma música, por exemplo, que saiu muito antes de eu criar o personagem. O Caquinho Big Dog está completando 30 anos de carreira agora e Meu Deus tem pelo menos 35. Olha só. Foi composta bem antes, Meu Deus, John Preto, algumas músicas são bem antes. Porque eu já comecei a compor paródias para no bar eles prestarem atenção, eu falei, eu vou fazer disso o show principal. Aí eu comecei a compor as músicas para o Caquinho Big Dog. Aproveitando, né, foi a música que a gente tocou na abertura, teve alguém assim que você se inspirou, algum amigo? Graças a Deus, não. As pessoas sempre perguntam se tem inspiração nas letras. Mas pode ter certeza que essa música, alguém escutou e falou assim, poxa, ele fez para mim. Aconteceu um caso muito interessante com a minha filha, que eu tenho uma filha única, que está agora com 20 anos, faz 20 anos em abril,
mas ela está com 19 agora. E a Maíra, ela ouviu o show, ela é muito inteligente, ela sempre presta atenção muito nas letras, desde pequena. Ela tinha 3 anos de idade, mais ou menos, e eu fui fazer um show em Vespasiano, estava fazendo um show para a prefeitura de Vespasiano, em praça pública. E ela estava lá circulando com o meu produtor, com o Cláudio, tal, andando para lá e para cá. Eu achei que ela não estava prestando atenção no show. Quando terminou, eu falei assim, você gostou do show do papai? Eu falei assim, não gostei não. Mas por que, Maíra? Eu falei, não, você falou muito mal da mamãe. Eu falei mal da sua mãe? Eu vi, você mandou jogar um caminhão de ripa na cacunda dela. E ela prestou atenção na letra. Mas aí a ex-esposa, que é a mãe dela, claro, que sempre avacalhava, não, a letra ele fez foi para a ex-namorada dele. Melhor que limpar a barra, né? Mas as músicas geralmente não tem alguém que a gente destina, a não ser que seja um amigo de gozação mesmo, que a gente faz para piada mesmo. É verdade. Aí com esse objetivo. Mas tem alguma música que você fez zoando algum amigo? E fiz para amigos também. Tieta, que é o nosso querido Rodrigo, né? O Rodrigo tem um personagem chamado Tieta, que fez muito sucesso no rádio, ainda faz, trabalhou com a gente, trabalhou na Rádio Líder, trabalhou na Rádio Extra e trabalhou na Rádio Liberdade junto com a gente lá. E o Rodrigo é um grande amigo e ele faz um personagem que é uma bichinha, né? Que a gente fez. Hoje o pessoal já não faz mais coisa para as bichinhas, né? Mas na nossa época a gente fazia. Aí eu fiz uma musiquinha para ele que começava assim: nasci num pomar cheinho de frutinhas, e a fada que me criou esqueceu comigo a varinha. Eu sempre fui meio assim, delicado, e todo mundo ao me ver me chama de amigo. Até que eu conheci um office boy chamado Washington, e a minha vida mudou, pois conheci o amor. Mas eu não sei dizer se o Washington me ama ou se só quer de mim fichas pro fliperama. Eu lhe dei tênis Nike, mochila e calça Zoom. No amor é comum dar pra receber. Só tem bobagem. Muito bom. É legal. E o legal que na hora da gente gravar, ele não tinha voz pra gravar. Nossa. Aí eu gravei a música e ele ficou só fazendo as brincadeirinhas. Assim, não vamos cheio de frutinha, mas tava lá. Ficou lindo. Teve participação. Ficou muito legal menos, a gravação. Né? E é legal isso levar, né? Principalmente hoje, né, Caquinho? A gente levar as coisas mais leves também, entender pessoas, quando é brincadeira, as pessoas parece que esqueceram quando é brincadeira e quando não é. Eles colocam um peso errado nas palavras. Eles acham que as palavras ofendem muito. O que ofendem é as pessoas que usam as palavras. Palavras têm arestas, palavras têm pontas, palavras ferem. Se a gente usar para ferir, ela fere. Se a gente usar para brincar, ela brinca. Se a gente usar para consolar, ela consola. Depende do uso que você faz da palavra. Eu sempre gosto de citar o exemplo do anjo pornográfico. A imprensa consagrou o nome do artista, o apelido de Nelson Rodrigues, como o anjo pornográfico. Sempre falavam Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico. Pega a obra de Nelson Rodrigues, e eu sempre desafio isso, porque eu já li. Então, quem não leu, eu desafio o seguinte: leia a obra de Nelson Rodrigues, procura o palavrão. Não tem. Não tem. O anjo pornográfico não falava palavrão. Ele te ofendia com palavras comuns. Tem uma peça dele em que o sogro é rico e o genro é pobre. E o sogro é um baita cara lá dentro do banco, ele comanda o banco. E a filha dele resolveu casar logo o cara que era contínuo no banco. Ele ofende o genro dele toda vez à mesa de jantar, chamando-o de contínuo. Nada mais do que isso. Ele fala: passa a batata, contínuo. O contínuo ofende o cara. Eu já tive uma pessoa que eu conheci, que não gostava do genro dele também, chamava o genro de advogadinho de merda. Quer dizer, Deus sabe o quanto é difícil para cada um formar em direito, ou em letras, ou em música, ou em que quer que seja, né? É verdade. A gente formar é uma grande dificuldade, não depende de poder financeiro, depende de empenho, depende de resiliência, depende de esforço, né? De dedicação, de esforço. E depois de você formado, você ter um diploma, não importa qual a profissão, o cara te chama de advogadinho de merda. Ele não falou nenhum palavrão, mas está te ofendendo profundamente.
Extremamente desrespeitoso. Muitas vezes a pessoa te chama de linda e está te ofendendo. É verdade. A menina que não gosta de você, ela fala com a Irânia, bonitona. Fofa. Ela está te xingando de fofa. Ela está xingando de bonitona. Você pode ser xingado de qualquer coisa, e eu, por exemplo, eu sou deficiente. E você pode me chamar de aleijado e não está ofendendo. Aí a pessoa fala, aleijado é um termo muito pesado. Pensa no aleijadinho. Como é que ele era chamado para fazer as igrejas? É verdade. Alguém do clero respeitava aleijadinho para poder falar, chama aquele grande escultor? Não. Falavam entre eles, chama aquele aleijadinho, ele serve, ele é ótimo. Né? Na hora do artista, engrandeciam ele é excelente. Mas na hora do defeito físico, chama aquele aleijadinho, ninguém lembrava o nome dele. Como ele chamava, não importava. Foram 3 escultores lá na igreja. Uhum. Os 3 eram ótimos, mas um era divino. Ninguém lembrava o nome dele, chamou aleijadinho. Isso foi combinado entre padres. É a igreja que convidou ele para pintar a igreja. Uhum. E a igreja o chamou de aleijadinho. Então, não é ofensa, ele aceitou. Ele não assinou as obras com o nome dele, assinou como aleijadinho. Uhum. Você está falando sobre isso, sempre me admirou muito. E eu falo justamente você que isso sempre não pesa, levou muito, né? muito tranquilamente. Isso tem até uma história uma vez que você contou, eu queria que você contasse para o pessoal aqui. Você estava viajando com Magela e a moça perguntou sobre a cadeira, demais. Né? A coisa que eu mais faço na vida, Débora, é divertir. Eu divirto com tudo. Eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade. Então eu tenho 60, eu tenho 58 anos que eu sou deficiente. Uhum. Então eu não tenho aquela sensação de que perdeu alguma coisa. Eu sei a diferença entre ser deficiente por um acidente e de uma paralisia ou de um defeito congênito. Quando você teve a paralisia infantil ou um defeito congênito, você já se conheceu daquela forma. Você nunca perdeu nada. Não há perdas na sua vida. Uhum. Quando é por acidente, não, você anda de moto hoje, de paraquedas, não sei o quê, diverte com tudo. Amanhã você não pode sair de uma cadeira, realmente é muito difícil. Você tem um trabalho psicológico enorme para passar por cima disso, precisa do apoio de amigos, de família, você precisa ser muito forte, porque você vai se tornar outra pessoa. Uhum. Eu já me imaginei andando, porque eu posso fazer uma cirurgia para andar desde quando eu tinha 40 anos, eu nunca quis fazer, porque quando eu fiz uma projeção do que eu seria, outra pessoa muito diferente do que eu sou, não é o que eu quero, não. Eu quero ser como eu sou mesmo, tá ótimo desse jeito. Então, eu aprendi a divertir de qualquer jeito. Uhum. Aí a paralisia faz parte, ela faz parte, não é procurar assuntos da deficiência Sim. para a diversão. É tanto que eu sempre trabalhei com humor sem usar a deficiência para nada. Uhum. Foi só na hora de escrever um show junto com o Magela, que aí eu fui pegar as mazelas que aconteciam comigo e as mazelas que aconteciam com ele para a gente fazer disso um espetáculo engraçado. E a gente contar o que acontece, mínimo já é maravilhoso. Tentou sair eu e Magela de Belo Horizonte para viajar para São Paulo. Quando nós estamos no centro, já saímos sem carro, para deixar o carro no aeroporto. Uhum. Aí no centro já chegou um negão de todo tamanho atrás de mim e falou, você quer que eu te atravesse? Eu falei, doido? As perguntas do cara, você quer que eu te atravesse? Mas na minha não. Quando a gente chega no aeroporto, tá preenchendo a ficha lá, a moça vai para mim, vocês vão viajar com quem? Falei, não, eu tô com ele, ele tá comigo. Falei, quem vai com você? Falei, nós somos 2. Vai só vocês 2? Falei, minha filha, eu enxergo, ele anda. Tá tudo certo. Junto nós chegamos em qualquer lugar, né? Eu achei que já tinha acabado as perguntas, Bia, você está preenchendo o check-in, falou assim, a cadeira vai embarcar para São Paulo? Eu falei, não, lá eu ando. Lá eu corro atrás de bandido. Só sou aleijado aqui, não sei para que eu volto para cá. Vai me encontrar lá, pode deixar. E uma coisa muito legal que aconteceu é que eu sempre trabalhei no rádio. Uhum. Né? Sim. Então as pessoas conheciam muito através do rádio. E como os assuntos não tinham nada a ver com a deficiência, no começo, principalmente só depois do show com a Magela mesmo, porque a gente passou a falar mais. As pessoas pensavam que eu tinha acidentado assim semana passada. Nossa. Elas me conheciam do rádio há muito tempo. Aí quando chegavam no show ao vivo, me via na cadeira e de roda. tem aquela coisa, né, de que escutar a voz, aconteceu com você? Imagina a pessoa, às vezes, de um jeito totalmente diferente, né? E todo mundo me imagina muito grandão, muito fortão. Até grande eu sou, mas imagina eu fortão e tal, aquele negócio, aquela massa de homem. Aí chega aqui sentar na cadeira, um besta sorridente, eles têm uma surpresa muito interessante. E faziam sempre essa pergunta, o que aconteceu com você? Depende. Tô ótimo, tô tudo certo. O que aconteceu com você? De ruim? Eu falei, não, casei. Tem um montão de coisa ruim que aconteceu comigo. Mas é legal levar e as coisas leves, assim, um dos sonhos, assim, da época que eu tocava na noite ainda, que é muito interessante lembrar disso agora, um dos sonhos foi quando eu viajei para o Ceará. Por acaso eu viajei para tocar no Ceará.
Foi para cantar, foi coisa assim da MPB mesmo. Quem me levou ao Ceará não foi o humor. Eu fui para fazer, na época não era Caquinho ainda, Big Dog. Você usava qual nome antes, artístico? Acácio. Seu nome mesmo, né? O Caquinho originado do Acácio. Alguns chamavam de Caquinho, mas só o pessoal da escola e muito poucos também do colégio do segundo grau. O primeiro grau era Acácio também. Aí alguns poucos do segundo grau era Caquinho. E eu sempre gostei muito do apelido, que é carinhoso, né? E desvencilhava algumas coisas muito fortes. Eu era brigão, um montão de coisa que o humor me curou. Olha só, não consigo te imaginar brigão. Era demais. Olha só. Demais. E eu não posso correr, então eu sou bom de briga. O cara que não pode correr tem que ser bom de briga, senão ele apanha demais. Eu adoro a história do Dudu, do grafite, né? Do programa Grafite. Ele conta uma história muito legal, que ele apanhou na época de criança, da época de colégio lá, né? E o tal do Arlindo desceu o cacete nele. Teve uma hora que ele fingiu que desmaiou para parar de apanhar. Boa estratégia. Então, quando o cara não pode correr como eu, ou ele tem que ser muito bom de briga, ou então ele tem que saber fingir que estava desmaiando muito bem para o pessoal parar de bater. E eu, por causa da música, fui ao Ceará para poder fazer um show, não me lembro mais onde foi, mas foi uma coisa num hotel. E eu achei muito interessante quando eu circulei à noite, que eu vi humor no bar. E o humor acontecendo num barzinho há 30 anos atrás. Falei, nossa, seria tão legal se isso acontecesse em Belo Horizonte. Hoje a gente vê, o stand-up chegou, o advento de eu ver isso vivo ainda, e saber que muitos dos artistas que estão no palco falam que estão fazendo humor por minha influência. Você, sem dúvida, é uma referência. Mais feliz ainda, porque o humor é uma coisa muito boa de produzir, porque desafia a inteligência. É verdade. Você tem que aprender a ser inteligente sem ser ofensivo. No começo, eu não entendia a diferença entre humor e gozação. A gente, às vezes, é um gozador muito potente. Quando você é um bom humorista, você é um baita gozador. Então, quando você pega no pé de um amigo na festa, você acaba com a festa dele, né? É verdade. Por isso que eu não concordo muito com aquele tipo de humor que o artista, às vezes, pega no pé de um da plateia, etc. Porque a gente tem muito poder. A gente tem muito poder com as palavras. A gente tem muito poder do raciocínio rápido para o ridículo. E às vezes também a gente não sabe como que a pessoa está naquele momento, como é que ela vai reagir, né? Então, não faça dela o objeto da piada, porque ela fica muito indefesa. Ela não tem defesas contra nós. Nós, humoristas, temos um jeito de pensar que é muito rápido e muito invasivo. Se você quiser ofender, então você sabe ofender muito bem. Você aprende como agradar, e agradar é difícil. É verdade. O humor é complicado. Se eu fizer uma peça falando de coisa séria, tá você e seu marido, seu namorado, seja quem for sentado na frente do palco, e está calado. Eu não sei se vocês estão prestando atenção na peça. Ele pode estar pensando na venda do sítio dele, enquanto está assistindo a peça. Você que queria ver a peça e ele está pensando, podia vender aquele sítio para o compadre. Tá? Ou então você não queria vender essa mulher aqui do meu lado. Eu não queria estar aqui, eu queria estar vendendo meu sítio para o compadre, né? Ele está pensando em outra coisa completamente diferente. Acontece que se eu estiver fazendo humor, eu já falhei agora. Acabei de contar a piada, você não riu, já falhei. Entende? É muito imediato. Esse time também, né, de ver como que o público está também é importante. Já aconteceu, Caco, de você ter que mudar o caminho do seu show direto. O grande lance de você ser considerado um bom humorista é saber desviar desse caminho sem ninguém perceber. Entende? Sem ninguém perceber, porque aí você não chega a dar mancada ou você dá a mancada uma vez só. Tem públicos que, por incrível que pareça, Débora, eles querem o palavrão, eles querem a bobagem. Por quê? Porque o Caquinho é o único que é capaz de sentar naquele palco e falar qualquer asneira sem ser ofensivo com ninguém. Ele tem o dom da palavra e eu não tenho. Então eu quero que ele fale palavrão, eu quero que ele fale bobagem. Porque ele sabe falar bobagem sem ser ofensivo, ele sabe falar bobagem engraçada, ele sabe falar bobagem que a gente ri. Então eu quero que ele fale bobagem. E o público, às vezes, pede que você fale um pouquinho mais de besteira. Eu sinto o público nos primeiros 3 minutos. Eu raramente erro. Que legal. É aquelas piadinhas de 20 segundos que você vai sentir que público que você tem na mão. Se ele quer que fala besteira, se ele não quer que fala, por coisas que não tem nada a ver. Não tem pergunta. Vocês querem que falem bobagem? Não tem uma pergunta direta dessa. É só nas coisas que eu estou falando e eu vou reparando a reação. Como é que eles vão reagindo, né? Outra coisa, você chega no meu show, pode ter a quantidade de gente que for. Pode ser um show numa praça pública para 12 mil pessoas, pode ser num teatro fechado para 10 pessoas, 20 pessoas, 300. Eu sei quem estava nas beiradas, nas pontas, no fundo, porque eu olho a reação de cada pessoa que está no canto. O do meio eu sei que está escutando. Aí eu vejo também a reação do meio. Se você está num show meu, em qualquer lugar que você esteja sentado, vai ter um momento que eu vou olhar para você e você vai sentir que o show foi feito para você. Que legal. Porque eu olho para todas as pessoas que estão lá.
é a coisa que eu mais uso e que eu mais dou dica para outros amigos. Veja Tem seu que humanizar público, isso, sinta né? seu público, Que para legal. você ver que coisa legal. Você está acompanhado de 300 pessoas. 300 pessoas são 300 indivíduos, cada um é de um jeito, cada um é um novo amigo, cada um é uma nova pessoa com um universo todo para você conhecer. É legal isso demais. E as 300 interessadas em você, olha que legal. É sinal que o que você está trazendo tem que ter responsabilidade também. Então, quando você faz aquela música sobre a bichinha, ou sobre qualquer assunto, ou sobre o deficiente e tal, procure não ser ofensivo, procure não machucar, procure entrar no mundo deles e pegar o lado engraçado e divertir com isso. O que eu tenho de gays que adoram minhas músicas, porque se sentem representados. E eu não faço realmente para gozação, aquela gozação pura do sarcasmo, não. É tentar entender o mundo do outro mesmo. Eu fiz uma música agora para os maconheiros, que eu estou tentando entender o mundo deles também. Aí eu tento... Dá uma palhinha pra gente. Eu vou dar. E aí a gente tenta pensar igualzinho os maconheiros pensam, né? Aí já começou a música assim, bem no jeito maconheiro, lá em casa deu um problema danado, porque minha mãe gostou, minha irmã não gostou. Você está virando maconheiro? Eu falei assim, eu já fiz um monte de música para boiola e não virei boiola, não tem problema nenhum, né? Então tá bom. Aí nós fizemos a música do maconheiro que foi assim. Dizem que a maconha faz mal pra memória. Dizem que o maluco viaja nos papos de sol. Tô legal, pode crer, nada a ver. Dizem que a maconha provoca lerdeza e que o malucão limpa a mesa, come tudo e ri de tudo que vê. Mentira que o bagulho não vicia. São 20 anos todo dia e nada de viciar. Maconha só serve pra inspirar. Mentira que o bagulho nem vicia. São 30 anos todo dia e eu nunca viciei. Ao conhecer a danada eu só me inspirei. Aí, olha só. E como é que vem aí que assim? você fala, entra no universo. Dizem que a maconha provoca memória, aí você falou. perde a memória. Fica mais tranquilão. Entra no clima, Que legal. tá bacana e tal, acabou. E normalmente como é que você compõe assim? Você para e fala, vou compor sobre o tema tal ou A maioria surge sim, assim? a maioria eu planejo. Aí eu escolho Que o legal. tema que eu vou compor. Olha só. E aí eu vejo o lado irônico que dá para compor sobre aquele tema. Aí eu vejo a brincadeira. E é que dá pra importante, fazer né, sobre Caquinho, aquele tema. conhecer, igual você falou, de entrar no mundo, até mesmo para você trazer coisas que a pessoa, ela se identifica de alguma forma. E outra né? coisa, conheça o universo, aprofunde-se. Cada música que você compõe pode ser eterna sobre aquele assunto, né? É verdade. Corre o risco de ser eterna. Então, à medida que você puder, leia, conheça palavras, conheça o pensamento de outras pessoas, pensamentos sérios mesmo, coisas bacanas mesmo, para depois você colocar com muita propriedade, quando você colocar com humor, você mostrar que você conhece do assunto, que o assunto tem a ver, que você domina aquilo legal e que também você conheceu o universo para compor. Você procurou conhecer um pouco daquele universo para compor. Eu faço muita palestra empresarial. Aí eu não consigo fazer a palestra sem entrar no mundo da pessoa. Aí se a gente vai tratar sobre... Eu fiz, por exemplo, lançamento de defensivo agrícola. O Roundup Ultra, a gente lançou para todo o norte. Eu estava morando em Brasília na época. Aí a campanha para o lançamento de todo o norte e nordeste foi feita por mim e pelo compadre Braulio. E a gente fez muitas paródias por Roundup Ultra e tal. A gente aprendeu tudo sobre plantação, sobre proteção da terra com o Roundup, o tanto que ele era... tanto que isso foi lançado há mais de 20 anos, e ele é um produto que domina o mercado até Que hoje, legal. de tão potente que ele é. A gente já falou sobre inseminação de porco, e eu conheço do assunto e aprendi a falar, porque a gente fez palestra para o pessoal que fornecia insumos
os suinocultores. Você falou de entrar na vida do outro, na cultura do outro. Isso, aí você aprende um pouquinho sobre automóvel, porque você fez alguns para Fiat, eu fiz alguns para Chevrolet, então a gente acaba aprendendo um pouquinho também sobre o universo dos veículos. Você se inteira de tanta coisa, é bacana, é bom demais. Demais. Você estava falando sobre leitura. Eu gosto dos desafios. E você é um cara que sempre indica livros, sim, né? Sim. Isso é importante para ter essa questão da palavra, da comunicação. Eu sempre falo que foi a grande herança que eu dei para minha filha, foi gostar de livro, e eu consegui ensinar ela a ler com 5 anos de idade. Que legal. E eu criei um método tão bacana que já funcionou com sobrinho e amigos. Olha. Eu já testei. E eu consigo ensinar uma criança a ler maravilhosamente bem, eu digo até arrisco, melhor do que qualquer professor. Eu consigo ensinar uma criança a ler com 5 lições. Ela vai descobrir que sabe ler, no tempo dela, não sei quanto tempo vai demorar, que é no tempo de cada uma, mas quando ela aprender a ler, ela não vai aprender, ela vai descobrir que sabe. A minha filha aprendeu a ler assim, com 5 anos ela estava vendo televisão, ela puxou o jornal, olhou e falou, supermercado. Eu sei ler. Pegou o jornal e começou a ler um montão de coisa e contar histórias pra gente. Que legal. Ela descobriu que sabia ler. Eu fiz isso com um outro sobrinho, que está hoje com 10 anos, eu ensinei também com 5. E ele aprendeu a ler assim, todos os dois leem com a velocidade, os 3 que eu ensinei, leem com a velocidade que você não imagina. É uma coisa impressionante. A minha filha tem essa facilidade em português e em inglês. Que bacana. Para ela, tanto faz. A velocidade é a mesma para aprender. E é viciada em livros desde 5 anos de idade. Mas será por quê? Puxou quem? Aí eu falo que a grande herança que eu poderia ter deixado para ela, eu já deixei. Mas isso a gente percebe no seu trabalho, porque assim, você fala de temas completamente diferentes. Você fala de corno, você fala de tudo, assim. Só uma pessoa que lê é aquilo que a gente falou, de fazer humor com responsabilidade. Tem uma música que eu não gosto, que eu não gosto não. Tem uma música que eu não toco ela quase sempre, porque as minhas músicas têm uma sequência. Eu lembro sempre delas, todas fui eu mesmo que fiz, eu sou compositor de todas, letra e música e tal, mas eu sei delas sempre porque elas contam a história, elas têm começo, meio e fim. Então é facílimo lembrar por causa disso. Tem gente que fala, você vai esquecer a própria letra? O Roberto Carlos canta com o papel no chão. E Roberto Carlos, nós estamos falando de um grande que lê as letras dele no chão. Porque ele não guarda as letras até hoje. Aí fala, porque ele tem muita. Não é a quantidade, a dificuldade de guardar é a mesma. E eu tenho uma que eu não guardo porque ela não tem sequência. Todas as outras têm sequências, tem começo, meio e fim, conta uma história. E essa não conta a história, que é o Pai Toshiro. Que eu adoro contar o Pai Toshiro, que é a história dos macumbeiros. O que eu brinco? Eu entro no universo do candomblé, no universo do candomblé baiano, principalmente, né? Sim. Pra gente poder fazer dentro do universo deles as músicas. Então ficou divertidinho quando a gente brinca, como é que é? O Toshiro veio como é que é a música? O Tó é menor, mas eu não lembro. Eu toco tão pouco que eu não lembro. Mostrando que não é charme, não. Não é charme. É não lembrar mesmo. Nós falando de violão aqui, eu tocando com violão desafinado. Mas o ar-condicionado faz essas coisas. Para o pessoal ver que a gente tá ao vivo. É verdade. Aí, como é que... Toshiro veio do Japão. É a história de um pai de santo japonês. Que loucura. Olha as misturas que eu faço. Um cara japonês cismou de baixar do Japão para aprender a fazer macumba. Foi direto para Bahia. Aí ele juntou o Japão com a Bahia. Ele ficou assim, como é que é? Toshiro veio do Japão e desembarcou na Bahia. Toshiro gostou do Orodum, Exu Jaspion era meu guia. Toshiro foi no candomblé, misturou tecnologia, criou a macumba high-tech. Tem computador na magia, axé para o fango robô, sayonara pra Oxará, prender o espírito de porco no chiqueiro morecurá. Aqui no nosso canjerê, Jiraya trabalha com Exu, samurai corta manhoiado usando as espadas de Ogum. E vai por aí, fora, não lembro a sequência. A melhor parte foi do Jiraya. Mas eu falo pra vocês que não tem como ficar perto do Caquinho sem tem um rir. negócio juntou Vatapá e Ginomoto. Saiba que nossos japoneses são mais pretos que os outros. São muito mais pretos que os outros. Essa música o pessoal consegue conferir nas redes sociais, nos Por streams, enquanto eu vou no colocar. Tem uma parte aqui que eu vou até começar a corrigir a minha vida e já declarar para você primeiramente, já colocar no seu podcast que eu vou ser mais responsável.
Eu nunca assimilei muito bem a linguagem de internet. Isso acho que deu para todos os fãs, todas as pessoas que gostam do meu trabalho perceberem. Não é problema com a linguagem, eu não tenho problema com isso. Sim. Eu sempre dominei muito bem a linguagem de rádio, de jornal, de palco, né? Sem problemas. Eu escrevi humor para o Jornal de Brasília durante 1 ano e meio, e as vendas aumentaram em 22% todo sábado, que era o suplemento de humor. Então, a mesma piada que você escreve para um jornal, ela é diferente, contada de forma diferente no rádio ou na televisão. São linguagens diferentes, jeitos diferentes. Tem piadas gestuais que funcionam muito legal no rádio, na televisão na televisão não funcionariam no rádio, né? Sim. Então tem sempre essas nuances da piada. E eu domino as linguagens todas. Só que a linguagem não é de internet, internet é maravilhoso. A linguagem de mídia social, ela é muito pessoal e ela é invasiva. Por que ela é invasiva? Você vira uma câmera para você mesmo, para mostrar o seu dia a dia, para contar o que você está fazendo no dia a dia. Eu sou extremamente tímido e fechado. Eu nunca postei uma foto da minha mãe, da minha filha. Revelações nesse programa hoje. Você pode olhar em todas as minhas mídias sociais. Eu nunca postei uma foto da minha mãe, eu nunca postei uma foto da minha filha, eu nunca postei. É aniversário da minha mãe hoje, parabéns, minha filha. Não tem um post pessoal. A câmera, não é só porque eu sou feio, não é a falta de hábito. Eu nunca virei a câmera para minha cara. Antes eu nunca tinha virado. Eu viro hoje a câmera para minha cara para fazer um vídeo, para chamar para um show, e é extremamente incômodo. Eu não gosto. Mas não gosto mesmo. É terrível, mas eu não sou chegado. Eu não sei sair para Ouro Preto e contar para todo mundo. Partiu Ouro Preto. Eu fui para Ouro Preto, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não liguei para minha mãe para avisar que eu fui para Ouro Preto. Porque também tem que ter esse cuidado, né, Caquinho? Tem algumas pessoas assim que eu acho que chegam a extrapolar de tanta intimidade. E eu sempre fui assim, tipo, a minha intimidade, meu negócio sempre foi muito fechado só para mim, não tem nada a ver. Tem uma parte que é pública, que é aberta, que é sem problema. Eu considero Acácio e Caquinho, entende? Eu tenho uma coisa que eu sou privilegiado. Eu trabalho com o melhor de mim. O Caquinho, eu posso jurar, eu sou um péssimo ator. Eu tenho carteira de ator, etc. Mas eu sou um péssimo ator. Se eu fizer um astronauta, é o Caquinho astronauta. Se eu fizer um assassino, é o Caquinho assassino. Eu só sei fazer um personagem, só eu não sei fazer personagem. Entende? Fazer um doutor, só coloco um óculos e eu visto um jaleco, porque eu não mudo nada, eu não consigo me entregar ao personagem tanto. Eu só conseguiria fazer uma coisa que sou eu mesmo. Eu não conseguiria fazer nada que fosse representar. Né? Tem que ser a minha verdade. Para eu achar novos personagens, eu tenho que procurar outras nuances em mim mesmo. Mas eu representar o Napoleão, é tanto que eu valorizo demais o trabalho de ator, eu acho isso maravilhoso. O cara que chega e conversa, eu sei que ele é o Napoleão no palco. Gente, isso é maravilhoso. Atores, é até sacanagem a gente citar nomes, porque o Brasil tem grandes atores, conhecidos e desconhecidos, né? No teatro, a gente tem muitos conhecidos, só os da televisão que são falados, mas a gente tem atores maravilhosos no teatro, na televisão, conhecidos, desconhecidos, famosos, não famosos. Mas a gente às vezes tem que citar alguns famosos. Personagens, por exemplo, atores, por exemplo, como o José Wilker, que com a mesma voz e a mesma cara faz 5, 10 personagens completamente diferentes. E você consegue perceber ele mostra é a cara, ele não abriu a boca e você sabe que é o outro personagem. Chega um Lima Duarte, por exemplo, que consegue dar uma voz para cada personagem, ele confere uma voz a cada personagem, né? Até que ator das vozes eu conseguiria fazer umas 30, 40 vozes diferentes, mas na hora de representar o personagem mesmo, não conseguiria nenhum. Então como é que eu fiz o Caquinho? Eu peguei uma parte de mim, que é a parte gozadora, brincalhona, que é aberta com todo mundo, que está sempre, que gosta de gente, a parte minha que mais gosta de pessoas, que gosta de estar com os outros, que gosta de se dividir. E fiz todas as minhas músicas, o personagem, tudo eu criei baseado nessa parte minha. Então eu tenho um privilégio de trabalhar com o melhor de mim. Quando eu subo no palco, quando eu vou para a rua, eu estou levando o melhor de mim. E pra gente é um presente. Aí eu deixo em casa o Acácio, porque o Acácio tem problemas, o Caquinho não tem. Entende? O Caquinho está sempre alegre, sempre feliz. É a parte mais feliz de mim. Então, o Acácio é mais completo, claro, porque o Acácio é o Caquinho e mais um monte de coisas. Mas o Caquinho, essencialmente, é um personagem muito agradável, faz bem para as pessoas e faz muito bem para mim. Me ajudou muito eu colocar o Caquinho à frente do Acácio, tirou aquele negócio do Acácio brigão,
sei lá, de não ter muita paciência. Hoje eu consigo levar as coisas com muita brincadeira, com muita suavidade. E você, às vezes, o show transforma a vida das pessoas, né? Você chega lá, tá triste, ela não teve um dia bom, e sai de lá esquecendo de tudo que ela passou. E principalmente por causa dessa responsabilidade. Eu acho que quem faz humor, até eu vejo alguns que não são, eu fico lamentando por esses. Porque a grande maioria é. Às vezes não tem consciência disso, mas é. Você tem a consciência de que o humor é muito poderoso. É verdade. E ele pode muito com as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode tanto magoar quanto pode salvar o dia da pessoa. Então tenha essa consciência quando fizer. Sobe no palco para alegrar as pessoas. Se você puder, leva o riso e, se for possível, leva a alegria. Se você tiver sorte, leva a alegria. Legal. Mas o riso você tenta levar sempre. E tenta prestar atenção nas pessoas. São pessoas. Então, à medida que você agradar a gente, é difícil, mas é bacana porque, assim, para você pode ser... Não que é mais um show, não é isso. Mas para você pode ser que naquela semana seja o seu quarto show. Mas para quem está assistindo, às vezes é o primeiro, é o único, a única oportunidade. É o único que vai te ver. E eu sempre vi também, alguns artistas falam isso da boca para fora, mas você sabe que isso é de verdade, que a gente sente. Cada show é único. É verdade. Não existe um texto. E principalmente comigo, porque eu faço jazz no humor. Eu não me preocupo com um texto básico. Eu tenho um texto básico, claro, que a gente segue ali, mas quando eu chego para a plateia para fazer o show para eles, eu sei algumas músicas que a gente vai tocar, se eles pedirem outras também vai ser incluído. Cada música tem uma historinha. Então, as historinhas que vão variar conforme as músicas que a gente vai cantar no show. E eu vou cantar conforme for aquela plateia. O outro show não vai ser igual, a gente nunca vai fazer exatamente igual. Até para você também é diferente, né? Porque eu imagino também. Quando a gente começou a fazer os Cegos, Mancos e Loucos, no começo a gente roteirizou. Aí ele falou... Porque é importante também para seguir... E principalmente para ele, ele falou, ô Caqui, eu como cego, fica difícil eu me orientar com algumas coisas assim, sem ter uma base legal para a gente fazer, porque o seu decorar é ler o negócio, o meu decorar é repetir a piada 500 vezes, até eu guardar, decorar a sequência, né? Aí por causa disso a gente tinha que ter um roteiro. Fizemos os primeiros 2, 3 com o roteiro, depois foi mais já, pega esse roteiro e joga na mesa. Sabe o que a gente faz? Sobe no palco para me divertir. O papel seu é me divertir. O meu papel é divertir você. Aí eu chego para contar histórias que às vezes eu não conto para ele o que eu vou contar durante o show. E ele tem alguns também que ele não me conta o que vai contar durante o show e a gente conta na hora e diverte mais. Quem ganha com isso? O público. O público. Porque eu estou trazendo coisas que ele não estava esperando, e ele está trazendo coisas que eu não estava esperando. E é natural a reação de vocês, e aquela reação natural fica para todo mundo, né? Todo mundo curte a mesma reação, é muito legal. Legal, Adoro. E improvisar, então, é bacana demais, de divertir com o que Mas tem. Com responsabilidade não é para qualquer um, né? Tem que ter. Produção, aproveitando improvisar, tem comentário aí? Gente, eu sou igual o Superman, eu tenho que colocar os óculos porque eu não consigo ler nada. Eu também. Então, se alguém encontrar comigo nas ruas aqui de Belo Horizonte eu não cumprimentar, é porque eu não estou enxergando. Eu já estou fazendo o Cegos, Mancos e Loucos sozinho. Vamos lá. Ira Oliveira, boa noite, Ira. Seja bem-vindo. É parente meu, Oliveira. Próximo. Oliveira tá Iracemildêncio, boa noite. Não tem nem como dizer que essa não é minha mãe com esse sobrenome aí, ó. Beijo, mãe. O primeiro era parente meu, o segundo é parente seu. Então tá bom. Fabrício Silva, sou o Fábio da Rádio Bonfim Esperança. Fábio, beijo pra você aí, ó. E chama a gente pra ir na rádio. A rádio e abraço pra todos os viu? Radialistas. A gente já sabe que essa turma aí é de muito responsa. Especial. Cícero Pedro, boa noite. Simbora, meu povo, ligadinho aí com a Débora. Abração pra vocês. Outro Cícero. Abraço. Amanhã a gente se encontra, hein? Vilma Morato, boa noite. Ligadinha aqui nesse programa maravilhoso. Bom, Vilminha. Cláudia Alves, queridíssima, estava com a gente semana passada. Parabéns para a arte com graça. Bacana também. Beijo pra você, Cláudia. Parabéns, Dedé, pelo programa. Falando em Dedé, só uma observação. Essa questão do apelido, eu sempre comento aqui com o pessoal, quando fala Dedé, cara, é porque assim, é a galera bem próxima, isso, né? A gente assume vários papéis, né? Então a gente vai tendo vários apelidos, assim, mas quando alguém chama Dedé, alguém bem pertinho. Dedé bacana. Vamos lá. Magda, beijo, Magda, parabéns, Débora. É sempre bacana, né, gente? É verdade. Iranilda e o Dêncio, não consegui ler a mensagem aí. Escreveu com tinta branca.
Tayara Santos, boa noite. Daqui a pouco a gente vai ler mais, porque claro que a gente vai continuar o papo aqui. Uma coisa interessante com a voz, você falou ali do negócio do vozeirão, né? E esse vozeirão assustava minha filha. Tem um fato interessante, quando minha filha nasceu, eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos. E eu conviver com ela mesmo foi com 2 anos de idade. Eu fui conhecer, cheguei para o aniversário de 2 anos dela. E naquela época não tinha, igual hoje, vídeo chamado, essas já coisas, tinha, né? mas muito precário. Era muito adiantado lá e precário aqui. Então a gente conseguia uma comunicação meio avacalhada, porque era muito precário aqui. E lá a gente já estava começando a desfrutar um negócio de GPS no carro, mas você ainda tinha que levar o laptop. Ia chegar aqui 10 anos depois. Não tinha o pequeno ainda não. Você tinha que levar o laptop. Mas o laptop você já abria ele no banco do carro e ele já dava mapa da cidade inteira. Um lugar que tem 80 satélites para poder direcionar você é completamente diferente daqui, né? A gente não tem nem noção. O nosso GPS hoje é maravilhoso. E a gente continua tendo só 3 satélites. Eles não são nossos também, não. É alugado, é lugar no satélite dos outros. Imagina num lugar que você tem 82 só para a população. Aí enquanto aqui há 20 anos a gente estava indo no orelhão esperando. Né? A gente não tem noção do que é acesso, e isso era há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eles já tinham 82 satélites disponíveis para poder direcionar os negócios para eles. Então era um negócio muito bacana. Quando eu cheguei no Brasil, ela assustou um tanto com a minha voz. Imagina. Porque não estava acostumado, na casa ninguém falava tão grave. Aí quando eu chegava para falar grave, ela assustava e corria de mim. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou aproximar da minha própria filha? Porque ela morria de medo de mim por causa do vozeirão. Sabia que eu era o pai dela, gostava, mas não conseguia ficar muito perto daquele negócio. A voz assustava, não sei o quê. Achei rapidinho. Eu e o Magela contamos piada de velho. E toda vez que a gente conta piada de velho, a gente faz a voz de velho. Eu comecei a fazer a voz de velho, ela adorou. Falei, ai, linda, vamos brincar. E pronto. Quando eu chegava com a voz de velho, já adorou. Eu suavizei. Eu descobri que as poucas crianças às quais eu não conseguia chegar era por causa da voz grave demais. Aí quando eu coloco a brincadeira, ele disse, a gente consegue chegar na boa. Olha só. Daí a pouco tá brincando com eles todos, eles correndo atrás da cadeira de roda. Tem fatos que são deliciosos dela, mas deliciosos. Eu estava no shopping uma vez, aqui em Belo Horizonte, e passeando com a Maíra, a gente brincava muito no shopping, não porque a gente é consumista, mas é o único lugar que o pai dá para o pai brincar com a filha de correr com a cadeira de roda. Aí a gente estava brincando de pegador. Porque as calçadas aqui de Belo Horizonte não dá nem para andar. Subidas e descidas que tem aqui, para deficiente é terrível. Né? Verdade. A gente fala até que precisa ter a boa vontade política, ajuda muito para a acessibilidade. E aqui precisa ter mais ainda, porque a topografia já luta contra nós. Então, por mais que tenha boa vontade política, ainda vai ter dificuldade para a gente se locomover aqui, porque a topografia não ajuda. Mas nada impede, prefeito, fica a dica aí, hein? Pode ajudar que é bom. Porque pela dificuldade da própria topografia, da própria geografia da cidade, se não tiver a boa vontade política, aí que a gente não sai de casa mesmo. Porque do nada termina um asfalto, aí o passeio também termina. Aí tem um calçamento, tem um poste no meio da rua onde você vai passar a cadeira, não tem... aí a ciclovia acaba do nada, é bem assim, né? Bem não, e umas coisas assim, até para o motorista é uma sacanagem, né? O pessoal cuida do asfalto, pinta o lugar de passar e ninguém repara que deixou um bueiro de água dessa altura que vai arrebentar o seu pneu. Ninguém viu aquela tampa de bueiro de 15, 20 centímetros para cima. Pelo amor de Deus, é muita ignorância de quem faz. Quem está fazendo um negócio lá não pode falar, gente, troca essa tampa de bueiro. Eu costumo brincar que são os profissionais do... Isso não é minha função, né? Deve ser. O Barreiro eu acho interessante. Morei no Barreiro há algum tempo. A entrada do Barreiro é cheia de buracos que já tem nome. Tem a Avenida Tito Fulgêncio e o buraco Zé Mané, porque ele está lá, ele já tem o nome pro buraco. O buraco tem nome CEP. E tem 3, 4 políticos que foram eleitos que são da área. Eles nunca passam de carro ali. Vai ser cego, assim, no quinto dos infernos. Pô. O cara passa pelo mesmo lugar todo dia, a entrada do bairro dele, e ele nunca viu que tem um buraco, o pneu atola até o meio. Não é possível que ele seja tão cego. Fica a dica aí. E falando, e fica a dica, sempre aqui no programa, Caquinho, a gente traz, porque é um programa pra gente divertir, pra falar de música, mas também é importante a gente falar desses cuidados da saúde de um modo geral, que nós artistas temos que ter. E a música faz parte desse cuidado mental, né? Mas que as pessoas também precisam. E hoje no Fica a Dica a gente vai falar sobre voz. Tá prontinho aí, produção? Hoje, a nossa convidada pro Fica a Dica é a fonoaudióloga Patrícia Valente, que assim, ela é sensacional. Inclusive, eu já fui minha fono.
Profissão importantíssima que pouca gente sabe da importância. E não só para quem usa a voz. Né? Eles pensam que é só para profissionais. Pensa que um fonoaudiólogo trabalha só para profissionais. Não, é bom para todo mundo, é necessário. Para todo mundo que precisa se comunicar. Quem não precisa se comunicar? Né? Todo mundo precisa. Então, produção, fica a dica. A comunicação pode ser realizada de forma não verbal, através de um gesto, um sorriso ou de forma verbal, através da nossa fala. Conversamos, passamos informações e para falar a gente precisa da nossa voz. E a voz também, ela é um instrumento de trabalho para muitos profissionais. Não é mesmo, cantor? E você, cantor, está cuidando dessa voz da melhor forma? Está lembrando das dicas de ouro? Vamos lá. Água, 2 litros de água diariamente. Evitar gelado. Fruta muito indicada para a voz é a maçã. Maçã, mastigar bastante, porque aproveita e trabalha a articulação, os músculos. A maçã, a gente sente a saliva mais fluida, fica mais fácil para poder falar. Evitar pastilhas, gengibre, bala de mel, porque trazem uma falsa sensação de que a voz está boa. Tem um fator anestésico na região. Então, não usem nada de pastilha ou gengibre antes do uso da voz. Quadros alérgicos, se você tem algum, procure um médico otorrinolaringologista para te acompanhar. Cigarro, bebida alcoólica não são amigos da voz. Se você sentir necessidade, procure profissionais que podem realmente te orientar. Um professor de canto, um fonoaudiólogo. Evite informações em redes sociais que podem passar informações que não serão adequadas. Cuide bem da sua voz. Seja um amigo da voz e cuide desse instrumento tão precioso. Parabéns. E aí, super dica aí pra vocês. Quem quiser acompanhar a Patrícia, tá aí as redes sociais dela, tá o Instagram dela aí, né? Fono Patrícia Valente. Vale a pena, pessoal. Porque esse cuidado, né, que a gente tá falando, é primordial. A gente tem que cuidar da mente, da voz. Tem gente que acha até legal, né? Quando eu falo que eu morei nos Estados Unidos, fala, você falava inglês, assim, do jeito que eu sou fofoqueiro, se eu morar na China eu aprendo chinês, se eu morar em qualquer lugar eu aprendo a língua, eu não vou conseguir ficar calado. Não é problema, né? Eu não vou ficar calado, eu vou ficar doido se eu ficar calado, é extremamente necessário. E fonoaudiólogo, claro que não é uma coisa só da voz da garganta, de todo o aparelho fonador e tal, você sabe que é muito importante, mantenha que a gente... imagina você com problemas numa área tão sensível, né, e tão dolorosa e tal, a gente tem que realmente cuidar. O tempo e todo. Qualidade de vida é sempre bem-vinda. Sempre. Vai viver, vive bem, gente. Não, tem e gente assim, que vive ficar pengando aqui e curtir, aceita, né? Curte a vida é pra curtir. A vida isso mesmo. O objetivo da vida é ser feliz, você criar. Passa tão rápido, né? E às vezes a pessoa fica com as picuinhas, com mimimi, com e quando você faz 60, você descobre que passa rápido mesmo. Eu já tô começando a descobrir, viu, Caquinho? Você quer curtir mais ainda e descobrir mais ainda. Quanto mais cedo descobrir que a vida é curta, melhor. Você vai vendo, por exemplo, igual o sobrinho crescendo, casando, ficando noivo e formando. Os meninos você fala, vão formando, vão ficando rápido. cada dia maiores, bitendo. Passa rápido mesmo, assim, né? Então tem que aproveitar. A gente ouvia muita história quando a gente era pequena. No meu tempo aquele lote lá era assim. A gente já está contando essas mesmas histórias. É verdade. Amigos. No meu tempo aquele lote lá era assim. É isso mesmo. Na minha época o Buritis era só mato. Eu já estou contando para todo mundo. Agora tem nem lugar mais. Agora não tem lugar para você ter um matinho ali no Buritis, né? É verdade. E eu ensinei minhas irmãs a dirigir ali no Buritis. É mesmo? Só não saiu muita família lá porque eu tinha camisinha. Mas por pouco a gente... Olha que depois dessa live hoje, seu telefone vai tocar. Agora Papai. tem muito tempo, as Dom Maria agora já tá cheio de varizes, tadinha, nem lembra, mas... Quem que é esse? Você estava falando de dirigir, você, assim... Você anda de moto, você anda de carro, extremamente independente, super legal, né? Eu me vejo de qualquer jeito. Eu só não gosto muito de andar de paraquedas, mas o resto... Chamar que vai. O resto eu tô dentro. E paraquedas também eu topo, só não topo pra subir, mas pra descer eu topo.
Magela também já pulou de paraquedas. Sério que você também já pulou? Vocês são tudo doidos. O pessoal do Pânico botou ele para dirigir, cada um é mais maluco. Que loucura. É muito legal. Nós teve uma ocasião muito interessante que a gente foi para um sítio, era aniversário do Magela, e chegou lá no sítio, os rapazes do sítio estavam jogando bola, mas daquele jeito que o homem joga bola, né? Muito, levando muito a sério, querendo ganhar. Sempre eu assim, nunca né? levei o esporte tão a sério, né? E os meninos estavam querendo brincar, e os meninos estavam tomando muita canelada. Eu fui e comentei com a Magela, né? Falei, Magela, o pessoal tá jogando bola lá no campinho, e o pessoal tá avacalhando, porque tá levando muito a sério. Vamos para lá avacalhar? Falei, vamos. Aí desceu nós dois. Dividimos meninas, mulheres, fizemos aquele time que tinha menino, mulher, cachorro, galinha, todo mundo tinha. Eu fui num gol e ele foi no outro. E eu fui para um gol e ele foi para o outro. Nossa, que loucura, imagina isso. Eu pegando um gol de joelho e ele cego no outro. E a bola ele pulava e tal. O mais legal não foi isso. O mais legal foi a menina que estava lá na festa, que era sobrinha da empregada do Magela, que foi tentar contar na escola no outro dia. Passei um fim de semana legal demais, tava com o Magelo, o Caqui, nós fomos jogar bola junto, tava jogar bola, um é aleijado, o outro é sexo, é mentirosa demais. E ela ficou como mentirosa. Nós tivemos que contar no outro dia. Porque às vezes a maioria das limitações está na mente das pessoas, né? Ele contou no programa dele e eu contei no programa meu que era verdade. Porque senão a menina ficava como mentirosa na escola da Dina. E as pessoas que limitam muito essas coisas, né? Tipo assim, gente... O Magela faz bastante coisas interessantes. Tem uma questão dele editar vídeo mesmo também, né? O Magela edita vídeo. Ele corta pelo áudio, claro, não é pelo que ele está vendo. Claro, né? mas... Aí, pelo áudio que ele corta. Mas ele corta no áudio. Mas tem gente que vendo não consegue editar vídeo. E eu tenho dificuldade. E ele, filho da mãe, vai lá e corta a parte do áudio certinho, manda pra gente já na medida certa. Olha pra você ver. É um barato o negócio. Muito, muito, muito legal. E ele movimentando um telefone, você pira. É com comando de voz. Mas é numa velocidade que ele usa o telefone para ver o mundo. O telefone descreve uma foto, ele vai mandar um texto para você, ele edita o texto com vírgula, com ponto, tudo do jeito que ele quer. Sai direitinho, lê para ele também. Então a convivência, o telefone liga ele ao mundo. E é impressionante como é bom. E é bacana isso, de usar a tecnologia a nosso favor, que a gente estava falando antes, né? Ela tá aí para ser usada, não tem como mudar isso. E eu tive um amigo do meu pai que teve... É uma pessoa assim que poderia ser considerado como ignorante por ter pouco estudo e tal, mas tinha consciência das coisas da vida. E ele me ensinou a dirigir com 14 anos de idade. Olha só. Eu ia para aula, a gente ia para... Ele me levava para aula no carro do meu pai. Se fosse hoje ia ser preso, galera. Olha que legal. Meu pai é policial e era tudo correto demais lá em casa. Imagina. Aí ele me levava para aula no carro do meu pai. Mas no caminho ele falava comigo, você vai ser deficiente pro resto da vida, você vai precisar dirigir pro resto da vida. Quem aprende a dirigir tarde, às vezes não dirige tão bem. Quanto mais cedo a gente aprende a dirigir, mais a gente tem noção de tempo e espaço, e a gente dirige melhor. Se você dirigir mal, você vai quebrar um carro toda semana, porque você vai precisar do carro até para ir no banheiro, para tudo você vai precisar do carro. E começou a me ensinar com 14 anos de idade, eu chegava na escola dirigindo. Eu chegava todo posudo com as meninas porque eu dirigia. É legal, né, ele ter esse pensamento, porque a gente fala, né, às vezes da pessoa ser mais simples. Essa consciência, né, que de é que muito precisar. Importante. E você também se desafiar também, que isso também é esse desafio foi né? muito natural. Aí eu já agradeço muito a Deus, porque isso não tem uma pessoa em si, não tem um fato específico para ter acontecido. A minha mãe... eu fiz 14 cirurgias dos 7 aos 13 anos. Aí quando chegou aos 14, minha mãe me levou em tudo quanto é lugar que pudesse curar. Toda a medicina que era possível nós frequentamos. Ela frequentou tudo quanto é tipo de igreja que era possível, tudo quanto é tipo de religião possível para eu andar. E até que marcou-se a 15ª cirurgia. Eu ia fazer 14 anos. Quando marcou a 15ª, eu tive que tomar muita coragem para pedir a ela, porque minha mãe era sargentona, sabe? Aí eu tive que ter muita coragem para chegar para ela e falar assim, eu posso não fazer essa cirurgia. Eu não quero fazer essa operação. Aí ela lutou muito para conseguir fazer essa cirurgia, a gente é muito pobre, com muita dificuldade. Então foi muita dificuldade para conseguir essa cirurgia. A gente conseguiu fazer com um dos melhores ortopedistas da época. Meu tratamento todo foi feito com um excelente ortopedista, mas porque ela trabalhava de doméstica na casa dele. Então ela conseguiu coisas maravilhosas para mim, para operar, para coisa que ninguém conseguiria tão fácil. Ela conseguiu coisas assim graduadíssimas. E eu sentia mal porque eu estava jogando aquilo fora, entende?
Mas aquilo era para mim, já estava perturbando. Aí eu custei para conseguir dizer. Falei, mas eu posso não fazer? Ela ficou pensativa algum tempo, mas falou, você não quer fazer? Eu falei, não. Aí depois de um tempo ela falou, liberou. Então pode não fazer. Foi a melhor notícia que eu já tive na minha vida. Porque quem era preocupado com eu andar era minha mãe. Eu mesmo nunca preocupei em andar. Entende? Eu falei com ela, mãe, eu não preciso andar, não. Eu aprendi a voar. Não preocupa com andar, não. Andar é desnecessário. Eu já aprendi a voar, não preciso andar mais. E não faço mais questão disso. E a partir de então eu passei a só viver e curtir a minha vida. Eu nunca mais curti paralisia, eu só curti minhas pernas finas. Ela serve para tudo, me leva em qualquer lugar. Isso é legal, né? Porque mostra... Não precisa ser grossa, assim, não precisa ser forte, elas me levam a qualquer lugar. É a questão de se aceitar também e ver o mundo de outra forma. Você poderia ficar lamentando como muitas pessoas ficam, né? Todo mundo tem defeitos. É verdade. Se você for classificar como deficiente físico, em relação a quem? Em relação a Daiane dos Santos, eu gosto sempre de falar essa frase, nós somos todos deficientes. Nenhum é capaz de dar aquele salto que ela dá. Até ela hoje é deficiente em relação a ela mesma, porque ela já não consegue dar os mesmos saltos que ela dava antes. Então, se você for classificar como deficiência, não, nós estamos falando de aparência. Mas então tem deficiente nasal, porque o nariz é grande, tem deficiente capilar, porque ele é careca, tem deficiente abdominal, porque ele é barrigudo, tem deficiente de todo tipo, se for pela aparência. É verdade. Até as palavras não definem. Portador de necessidades especiais. Se você está precisando de um consolo porque você terminou com um namoro, você está portadora de necessidades especiais. Sim. Você está precisando hoje desabafar porque você está desempregada. Você está precisando de atenção. Você é portadora de necessidades especiais hoje. Quem não é portador de necessidades especiais, quem não precisa de um colinho, gente? Esse colinho pode ser no ombrinho aqui, contar o que está passando, né? O que teve de dificuldades na vida. Então, deficientes somos todos nós, necessitados somos todos nós. Eu não concordo nada com coisas de gênero, às vezes, que eles falam. Que a mulher sofre muito, o homem também sofre muito, gente. O ser humano sofre muito. Eu sofro, às vezes, por ser homem também. A gente é provedor. A gente é criado para ser provedor, um homem mais velho como eu, que foi criado em famílias para ser provedor. O dia que você não consegue prover, você se sente muito mal, você não consegue exercer sua função primária. Você considera a sua posição de provedor como primária. É verdade. O dia que você não consegue levar comida para casa, a vergonha para um homem que não consegue levar uma compra para casa, de levar comida para a família, isso dói demais, mas muito, muito, muito. E as pessoas às vezes não veem que o homem também tem dor. Claro que eu acho injusto a sociedade pagar mal a mulher fazendo a mesma função do homem às vezes. Claro que eu acho injusto a menina não ser empregada no trabalho porque ela engravida e ela vai tomar tempo. Claro que isso é injusto. Mas a gente precisa olhar mais para o ser humano do que para rótulo, do que só para o rótulo e tal. Senão a gente vai cometer a injustiça do outro lado. A gente vai começar a privilegiar mulheres e vai prejudicar homens. E esquece que todos são sofredores. Não faz muito sentido. Você é bem mais clara do que eu. Não faz muito sentido hoje nós dois estudarmos juntos. Eu sei que não tem ainda uma solução mais justa. Mas a gente não pode simplesmente pegar a solução mais simplória e achar que resolveu. Né? Eu faço muito pouco pelos seres humanos. Eu dou R$30 ali pro Médicos Sem Fronteiras e eu já fiz a minha parte. Não, você não fez a sua parte. Aquilo é só uma parte da sua parte. Né? A gente não pode ser irresponsável. Ou então não fala que está contribuindo. Você dá aqueles R$30 e posar de contribuinte... é bobagem. A gente sabe que tem quem não está dando. Então, parabéns, o seu papel de dar é muito importante. A gente precisa que pessoas deem, né? A gente precisa que as pessoas deem aqueles R$30. Sim. Mas não, lembra de que Jesus falou que a mão esquerda não precisa saber o que a direita fez? Porque você não precisa achar que você salvou o mundo com esses R$30. Mas não adianta, a pessoa ajuda continua e trata outro de qualquer jeito, né? Aí isso que eu ia falar. Você continua tendo responsabilidade. Não é pagar aqueles R$30 e tratar o seu porteiro igual cachorro. É verdade. Se você deu aqueles R$30 para salvar os meninos da África e trata o seu porteiro como cachorro, você não fez nada. Aqueles R$30 não servem para nada. Você não fez nada de bondade. Você não fez nada de justo. Agora,
Passa, pergunta se ele está triste, veja por que ele está triste, descubra alguma coisa dele, ajude ele em alguma coisa de verdade. Um bom dia, às vezes, carinhoso. Faz a diferença, reconhecer, né? Que ele trocou um sapato novo. Fala que sapato bonito, ele deu muita importância para aquele sapato, pode não ter importância para você. Ele comprou e está pagando de 3 vezes. Se você elogiar o sapato dele, você já está fazendo uma coisa legal por ele. Pensa que tem gente ali, né? Eu ia falar, por exemplo, do sistema de cotas, que eu acho uma coisa... Em princípio eu achei que era legal, depois eu comecei a pensar com mais profundidade, entende? Pensa nós dois hoje. Nós dois entramos para fazer um vestibular de medicina. Nós dois estamos estudando demais, nós dois estamos esforçando demais, porque nós dois queremos ser médico. Aí, nós dois fazemos a mesma quantidade de pontos. Ou eu fiz menos que você. Você fez 90, eu fiz 87. Mas eu que vou passar e vou fazer o curso de médico, porque o seu tataravô espancou o meu. O que você tem a ver com isso? Eu acabei de te injustiçar porque o seu antepassado injustiçou o meu. É assim que a gente vai corrigir? Eu vou corrigir te machucando? O que os meus antepassados sofreram lá no passado, eu vou descontar agora nos brancos tudo e vai estar resolvido? Não, os brancos de hoje serão os injustiçados de amanhã. Eles vão querer repor isso na história também, porque a gente não achou a solução certa. A solução certa não é essa. A solução certa não é dar subsídio para você, ou dar um boizinho para você, ou quase te tratar como coitada. Amor, você não teve pode excluir, né? Você teve 3 pontos a menos, mas eu vou te passar porque você, coitada, você é pretinha. Isso é mais preconceituoso do que eu tomar pau por causa de 3 pontos. Isso é horrível. Eu me sinto muito mal se fizer isso comigo. Mas muito mal mesmo. Eu ainda concordo com muita restrição à vaga para deficientes nos trabalhos, porque os outros não abrem porta. Porque se os outros abrissem porta normalmente, eu não era a favor nem da cota para deficiente em emprego, ou concurso, ou qualquer coisa assim. Porque dá condições normais. Quer ver uma coisa que dá muito mais trabalho? Nós dois vamos competir aquele mesmo vestibular, e eu vou fazer 3 pontos a menos do que você, porque você estudou em escolas melhores, nós somos tão dedicados quanto, nós somos tão esforçados quanto, né? Mas talvez eu não estudei numa escola tão boa quanto você, talvez eu não tive a condição de um estudo tão bom, de tanta qualidade quanto o seu. O que a gente tem que fazer? Num pré-vestibular, você me ensina. Olha como é que a gente pode juntar o povo muito melhor. Você que estudou numa escola melhor, a gente vai promover um pré-vestibular e não sei o quê. O governo vai, por exemplo, te subsidiar sua passagem para você vir, para você não ter despesa, e você vai ensinar com o maior prazer o que você sabe a mais para mim, para que nós dois possamos competir no final do ano na mesma vaga. Chegou lá, você fez meio ponto a mais, entra. Eu fiz meio ponto a mais do que quem me ensinou, parabéns, eu entro. E aí vai por merecimento quem fez o melhor ponto. Mas ao invés de simplesmente te dar uma cota para te ajudar, te prepara melhor, né? Que aí nós estamos em condições iguais para qualquer lugar. Né? É para a vida. Não estou te dando um subsídio de, coitadinha, vou te deixar passar com 3 pontos a menos. Não, vou te dar ensinamento suficiente para você não precisar desses 3 pontos, como pena. Você vai ser capaz de desenvolver seus 3 pontos e passar eu tranquilamente no futuro, né? Dá condições. Dá mais trabalho? Dá. A solução simples parece sempre mais fácil. Ela não é mais fácil. Mas a gente precisa humanizar mais as pessoas, que é uma coisa que cada vez está mais difícil. Né? E quando eles pegam para humanizar, eles querem classificar por gênero. Não é bem assim. O próprio Brasil, eu vivi lá fora, eu vi preconceito de cor. Eu vi que tem o preconceito de cor. O americano tem mesmo, não é todo, não. A gente tem mania de classificar os Estados Unidos inteiro. A gente pensa... Eu acho 2 lugares muito mal julgados por nós no mundo inteiro. Brasília e Estados Unidos, para nós brasileiros. A gente costuma pensar que em Brasília só tem vagabundo e pensar que os Estados Unidos é o governo americano. O governo americano pensa de um jeito, o povo americano é outra coisa. Em Brasília tem um monte de vagabundo. Eles chegam na terça e vão embora na quinta. São os mais vagabundos. Porque os outros são batalhadores, lutadores, pessoas de Brasília lutam com um custo de vida altíssimo, porque nada é produzido lá, né? Você lida com um transporte dificílimo, porque as distâncias são todas enormes. E é um povo batalhador, um povo legal, lutador,
e que é tanto quanto qualquer brasileiro. E a pessoa tem mania de pensar assim que o povo de Brasília é tão canalha quanto o governo de Brasília. Não é. O povo americano não é tão canalha nem tão guerreiro quanto o governo. O governo tem posições que eles querem manter, mas o americano não. O americano é um ser comum, é até muito solitário, porque os filhos vão embora muito cedo, ao contrário do Brasil, que a gente fica com os filhos. Tem que tocar o filho. A gente fica com mães, com pais muito tarde, né? E lá nos Estados Unidos os filhos vão embora muito cedo por causa do college. Então ele já entra para a faculdade com 18 anos e de lá ele já vai para a vida dele. Já tem incentivo para ele comprar apartamento. Ao contrário do Brasil, né? Que o cara casa e já vai para casa da mãe. Com filho e tudo. Já chega com os meninos. Tipo, leve um e ganha 5. Ganha 5. É desse brincadeira. Jeito. Então, a gente, são pessoas que classificam diferente. Às vezes a gente precisa enxergar as coisas pelo lado um pouquinho mais complicado. A solução simplória, às vezes, não está tão aparente. Aqui, por exemplo, a gente classifica muito por cor, e o nosso preconceito não é de cor. Nosso preconceito é por classe social. É verdade. Né? Quando acontece algum problema lá teve desabamento, por exemplo, nas chuvas passadas aí, em Santa Catarina. E a gente via aquele monte de pobre chorando com o olho azul. A gente não está acostumado com isso. Pobre louro do olho azul chorando na televisão porque perdeu tudo, está na miséria. Né? Então, não é uma condição para o negro, necessariamente. A gente sabe que negro sofre um pouquinho mais e que tem pessoas que classificam a pessoa só pela cor. Bom, eu sou negro, eu sei disso. Então, a gente sabe que existe de verdade. Mas não é o grande ponto. O grande ponto é pela pobreza. O grande ponto que separa muita gente é a classe social. Então a gente tem que aprender a respeitar aquela pessoa que está vestida mais simploriamente, mas que é uma pessoa tão respeitável quanto, tem tanta coisa importante para te dizer quanto. É tanto que o estelionatário só chega de terno e gravata. O estelionatário raramente chega mal vestido perto de você. Ele tem sempre uma conversa muito gostosa, muito agradável, né? Parece culto, ele né? Sabe estar em qualquer ambiente, e é dali que vai nascer o golpe dele. Né? A gente sabe que funciona assim. A gente precisa olhar mais para o humano, que é o que a gente falou. E a gente valoriza coisa tão idiota, né? Aquele artista que mais maltrata as pessoas é o que o pessoal mais gosta. Vai ser burro assim no quinto, só. O cara não dá atenção para mim, vai pra merda. Eu posso gostar da música dele e não gosto dele. Eu escuto só o CD dele, não quero saber de nada da vida dele. E do mesmo jeito que tem artistas, às vezes, que você conhece, você fica encantado pelo ser humano que ele é. Pela pessoa que ele é, pelo quanto ele é bacana. Tem outros que pensam que foram ungidos pelo faraó. Né? Que mantém uma distância do público, que são quase um deus, é ele e Ra, é só ele e o sol e mais nada. Porque ele se julga a pessoa chega para te pedir um autógrafo, bater um papo, tirar uma foto. Antigamente você tinha que ir lá na Sonora, maquiar, tirar foto, ver se a foto pegou, se não pegou. Hoje E usava tecido, porque a Sonora fazia milagre. Fazia, cada tecido deixava a gente lindo. Deixava os meninos da gente, que era horroroso, lindo. A gente era uns pais feios, tinha uns filhos bonitos. Hoje, o que é tirar uma foto com um artista, gente? Tira uma foto comigo. E é aquela coisa do momento que a gente fala, talvez para você é só mais uma foto, mas para aquela pessoa só mais uma foto, dela. Só mais um fã. Ele viu o artista só uma vez, você vê o fã todo dia. O que custa? A outra coisa que eu penso é pelo lado do artista. Que filho da mãe é esse? Não sabe agradecer a Deus pelo que está fazendo? Você vive da sua arte. Você consegue sustentar a sua família. Que é um privilégio, cantando. Né, Caquinho? Eu consegui cuidar da minha filha, tratar da minha filha, tratar da minha família, comprar carro, casa, tudo, fazendo os outros rir, gente. A gente tem que ser agradecido demais a Deus por isso. Aí você encontra na rua um desgramado que comprou sua primeira fitinha, que é apaixonado por você. Aí ele te encontra e abre os braços na rua, você vai estender o braço, tá tudo bem? Ah, pá, merda, que tipo de artista que você é? Ah, não. Não é que tipo de artista, que tipo de pessoa que você é. Tem uma pessoa de braços abertos para você. Aí você vai cumprimentar ela estendendo o braço, abraça, rola com ela no chão, faz a festa com ela e acabou. Eu ensinei isso para um parceiro. E que vai ficar marcado, né, para a pessoa. Eu ensinei isso para um parceiro que eu tinha lá em Brasília, com o Padre Braulio, e a gente fez um programa na TV Bandeirantes por 4 anos. Arrebentou, a gente arrebentava no Ibope em Brasília, perturbava a Globo, porque o programa era na Bandeirantes, e a gente não comprou horário, a gente era contratado da Bandeirantes. E um programa muito legal que a gente arrebentou durante um tempão, 15 minutos diário. Mas é tanto que tinha reprise, o programa era meio-dia e meia, repetia às 7 horas da noite, e tinha sábado e domingo também. A gente era igual o Chaves, eles passavam toda hora. Pegava todo dia vendo a gente, passava sábado e domingo também, tinha Caquinho com o Padre Braulio,
na televisão. Era um barato. O programa era 15 minutinhos, mas eles exploravam demais. E a gente já fez um humor mais moderno que você imaginar. Em 15 minutos, 2 panacas numa mercearia. Que legal. E o pessoal nunca desconfiou em 4 anos que eu não andava. Sério? A gente parada atrás das mercearias, nunca desconfiaram que eu não andava. Quando encontrava nos lugares... O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você foi assim. E esse programa que a gente fez em Brasília foi muito legal. A gente fez durante um tempo bacana. E um dia a gente estava no supermercado, fomos juntos, eu, minha esposa, e na época eu era casado, aí fui eu com minha mulher, o Braulio com a esposa dele. Chegamos no supermercado, elas ficaram mais para um lado fazendo a compra, ficou nós dois juntos fazendo a compra. Claro, juntou gente para conversar e tal. Uhum. Mas uma pessoa marcou, que foi o rapaz que largou o carrinho de compra dele e veio de braço aberto para cumprimentar o Braulio. E ele veio correndo, ele não veio de braço aberto igual na praia, não, mas ele veio pronto para abraçar o Braulio e largou o carrinho de compra dele lá. E o Braulio cumprimentou ele muito educadamente, mas apertou a mão dele, bateu no braço, tal, cumprimentou, conversaram lá um pouquinho e foi embora. Quando eles acabaram de fazer, eu falei assim, Braulio, não faz isso mais nunca. Ele falou, o quê? Eu não cumprimento as pessoas assim, não. Eu não conheço o cara. Eu falei assim, mas ele te conhece. Você nunca foi na casa dele, ele nunca foi na sua casa, mas nós fomos na casa dele todo dia, meio-dia e meia, a gente entra lá. Começou entrando sem pedir licença, né? Todo dia, meio-dia e meia, a gente entra na casa dele e ainda volta às 7 horas da noite. E a gente ainda vai sábado e domingo. Então, você não é íntimo dele, mas ele é seu. Olha como é que ele veio te cumprimentar. Ele veio com o braço aberto. Rola com ele aqui no chão, dá beijo na boca, faz o que quiser. Rola os dois aqui, acabou. Se ele chegar e te cumprimentar bem discreto, cumprimenta ele do mesmo jeito, discreto. Uhum. Agora, se ele vier expansivo, vai na dele. É o jeito que ele te vê em casa. Depois você vai mostrando aos poucos como você é. Você não precisa ser falso o tempo todo, não. É só a primeira recepção. Entende? Acabamos de encontrar. Você não precisa ser falso. Eu acho que nem não precisa ser sacrifício. Se permitir também, né? É se permitir. Não é nem falsidade, mas você não precisa ser daquele jeito todo dia. Uhum. Você pode ser hoje porque ele veio desse jeito. Depois você mostra para ele aos poucos que você é mais discreto, você é mais contido. Você não é desse tipo. Quando você vai mostrar alguma coisa pra pessoa, nossa, olha que legal, é legal. Acaba com o seu clima, pode ser a coisa mais bacana. Eu de madrugada, eu durmo 5 horas da manhã. Então, eu sei que eu não sou normal. Eu almoço 7 horas da noite e eu durmo 5 horas da manhã. Eu acordo às 11, sem a menor culpa. Eu coloco o relógio para despertar 10h20, 10h40 para poder conseguir trabalhar às 11 na rádio. Eu pego serviço às 11 horas na rádio no domingo e eu chego atrasado. Eu moro a 10 minutos da rádio. Porque eu não consegui acordar para ir. É sério. E outra coisa, tem vezes que eu acordo e eu falo, eu não vou pegar o carro para dirigir. Porque eu estou tão lento que a hora que eu abro o portão e vejo o sol, não tem sol demais, minha vida tem que acostumar primeiro. Eu não consigo dirigir aquela hora. Em compensação, se você quiser viajar para mim com a China, ou se você quiser viajar comigo para a China, pega o carro de noite, pode deitar e dormir, eu não vou dar um bocejo. Até às 5 horas da manhã, pode ligar ar quente no carro, pode estar todo mundo dormindo, ninguém precisa estar conversando comigo, não tem um bocejo até 5 horas da manhã. Olha só. Em compensação, até quase quando você está casado, é interessante que você chega 3 horas da manhã para contar, a mulher levanta para fazer um xixi, aí você conta um negócio todo empolgado, olha esse negócio aqui, ela chega cheia de sono, fala, não, muito legal, e vai para lá. E às vezes no outro dia nem lembra que você conversou com ela. Ela pensa que sonhou, é frustrante demais. Eu vou mostrar aquele arranjo todo alegre, olha como é que ficou o arranjo, a pessoa nem escuta direito. Ficou bom. E vai dormir. Não, perde a graça. Esse é o problema de ter o horário trocado, né? Mas como o programa é de música, a gente tem que cantar música besta também. Então né? vamos embora pra música besta. Se você der bobeira, eu assumo, e daí a pouco eu tô controlando, não deixa não, toma conta, faz do seu jeito. Eu tenho dor de tomar conta que Mas o papo tá ótimo, tá rolando, tá fica fluindo. Gostoso, eu gosto de falar doidado. Aqui, eu falei que em qualquer idioma que eu parasse, eu falava. Eu não fico calado de jeito nenhum. Mas essa música é interessante, eu gosto de contar umas histórias também bacanas. Essa música é interessante porque é daquelas namoro antigo. Você não passou muito por isso, não, porque você é muito jovem, bonitinha, novinha. Mas eu que sou velho, eu passei pelos namoros complicados. É formal de primeira qualidade. Mas eu passei por aquelas coisas das namoradas amarradinhas.
Tem gente aqui da produção que sabe disso. Tinha uma época que as mulheres eram amarradas de um jeito igual o cheque predatado. Vou soltar, mas você só entra daqui a 30 dias. Era complicado. E eu conheci uma namoradinha dessa que nunca sortou os trem. Encontrei com ela 15 dias atrás, depois de nós, velho. Olhei pra ela e falei assim: aí, você que sempre foi amarradinha, hoje você tá aí quase acabando. Bem feito. Eu sou vingativo. Aí eu fiz uma canção pra ela que é vingativa, pras mulheres que nós nunca pegou na vida. É assim. Lá vem. Essa é boa, que não tem CD ainda, não tem nada, é quase que exclusiva sua. Olha só. Eu duvidei, ó dó, que você creu humilda, se esqueceu, se deu. Nós vivia atrelado, você feio ou tarado, e disse os predicados, mas você não deu. Mas tenho a suspeitança que em suas lembranças restam uns mucadiquim dos dias que nós quais cruzou. Deve estar arrependida, encroa perseguida, causa de que nunca usou. Você perdeu uma baita chancha de dar preu, deixou pudrecer na carcinha o que era meu. Pra dar não teve as manhas, hoje as teias de aranha no cê tá sobrando. Fruta doce que não se come, estraga e cai. Você correu ao ver a espada de Jedi e escapou da trozoba, mas levou no toba, porque o que era bom no cê tá quase acabando. O dó nem salgou o negocinho, o dó estragou sem dar pra mim. O dó, sua negócia murchou, tá que nem uva passa. O dó, um trem bom cabacinho, o dó, terra come no fim. O dó, e eu gastando azulim com as mulher de borracha. Oi, eu sem sorte. Nosso diretor não tem uma câmera ali, porque se tivesse a câmera vocês iam ver o nosso diretor rachando. Isso a Globo não mostra. Aproveita. Aliás, lembrei de Globo, que você estava falando, olha que coincidência. Quando você falou assim, se pudesse mostrar, eu lembrei de uma das vezes que eu fui apresentar na Globo, que eu apresentei para a produção uma paródia. Aí a gente mostra as músicas antes. O pessoal fala que a Globo regula os textos. Não é isso, não. Você só apresenta os textos antes para ver o que é possível, passar o que não é possível. Sim. Eu não acho nada de anormal. Até mesmo tem que ter a ver com o programa, essas coisas, não, isso né? Não é censura, horário, não. Isso é enfim. responsabilidade com o trabalho. É tanto que eu fazia uma piada lá que eu falava o nome de uma marca. Ele falou, a piada é ótima, mas não cita a marca. Quer dizer, eu te dou algumas dicas que são importantíssimas para você vai fazer depois. E a paródia foi muito legal, que eu cantei e o cara riu, mas... E eles falaram antes, né? Quando mostra os textos pra gente, a gente às vezes não ri, não fica preocupado com isso, né? Porque a gente vê o humor todo dia, a gente vê a matéria todo dia, faz parte de matéria de trabalho, então a gente não ri, é normal. A gente às vezes fala, é bom, e a pessoa fala, pô, falou que foi bom, mas não deu uma risada. Não, é porque a gente está acostumado muito com isso. Não, eu entendo, a gente trabalha com humor, nem tudo a gente acha engraçado, justamente por trabalhar com humor, mas a gente sabe que vai ser engraçado pros outros, pessoas, né? Naquela situação. Aí, é tanto que você escreve humor e você não está rindo igual o burro lá, só algumas coisas, uma ou outra que você gargalha demais na hora que lê, mas na hora que escreve, né? Mas a maioria a gente escreve sério e os outros vão rir depois. Que a gente sabe que vai funcionar. E consegue cantar sério, né? Que a gente sabe que vai funcionar. Mas o mais legal dele foi que eu cantei e ele rolou de rir, ele e os diretores todos. Os três que falaram que não ia rir, os três gargalharam. Oh, bicho, é bom demais. Aí depois terminaram de rir, mas pena que não pode cantar. O vocal não deixaram eu cantar, mas adoraram. Mas pelo menos fez a direção. No seu show a gente vai. No seu show a gente vai, mas aqui na televisão não pode cantar. Produção, tem mais comentário aí? Então, solta pra gente. Oi, gente, é bom demais. Maria Luísa adora as músicas e as piadas. Coitada da Maria. Nós vamos rezar. Nossa Senhora da Bicicleta Amarela proteger ela, Tadinho. Pode passar. Núbia Guimarães. Boa noite, Núbia. Boa noite. Pedro Gilbert. Opa, aí é show, hein, Pedro? Cantor, super legal, canta sertanejo, tá com um trabalho legal. Quero legal. Você aqui, hein, Pedro? Em breve a gente vai combinar, hein? Pedro Gilbert, beijo pra você.
Irani, eita dupla boa, adoro o Caquinho e você também, Debinha, é um show. Beijo, Irani. Não tem como não gostar da Debinha, não, gente? Gente, eu nem fiz o Pix pra ele falar isso, agora vou ter que fazer o Pix. O pessoal elogiando sua voz, esse vozeirão, olha só. Maria Luísa. Oi, Dedé. Não. Peraí. Zezinho, adoro Caquinho Big Dog. Isso. Eu agarrei que agora, porque nós estamos ao vivo, é assim, gente. O óculos tá funcionando, ó, a galera aí, ó, da Ótica Estilo aí, ó, vai ter que melhorar esse grau aqui, porque eu não tô lendo, não. Vou mudar a distância. Dupla sensacional, adoro o Caquinho, você também. Pode passar. Obrigado. Pura inspiração, Miriam. Gente, não tem como não rir com o Caquinho. Caquinho, o pessoal que quiser te contratar, que quiser levar seu show para qualquer lugar do Brasil ou de outros países também, porque esse cara é internacional. Como é que pode? O passaporte tem dia, tá, gente? Eu só não sei se eu volto, mas ir eu vou. Eu posso ir e não voltar. Você sabia que eu fui para os Estados Unidos sem querer, né? Não. Eu fui para fazer 3 shows e voltar. Olha só, e ficou. Aí chegou lá, não, a pessoa que tinha me contratado, que é um amigo, que a gente tem que falar a verdade sobre brasileiros, né? A gente faz shows organizados nos Estados Unidos. Agora, depois do advento da internet ter crescido muito, da mídia social fica mais forte, mas a gente ainda faz em lugares de segunda nos Estados Unidos, não são os lugares de primeira. Então, mesmo quando os grandes artistas brasileiros vão apresentar, só os enormes mesmo que apresentam em Carnegie Hall, em Nova York, etc. Porque o resto é em eventos menores. Mas os próprios artistas americanos apresentam muito nesse tipo de lugar também. Não é nada depreciativo, não. Só estou falando que é muito inacessível para a gente as grandes casas. Sim. Quem chegou mesmo foi alguns poucos da MPB e o pessoal da Bossa Nova. Que respeitado mesmo ainda é Ivan Lins em alguns lugares, Caetano Veloso em alguns lugares, Chico em muitos lugares, Gil em muitos lugares, mas respeitado mesmo ainda é João Gilberto, ainda é Elis Regina, ainda é Carmen Miranda e Tom Jobim. E são esses 4 mesmo. E aí tem gente que fala, tá puxando o saco. Não é puxar saco, gente. Tom Jobim tem música, brasileiros, tem 2 brasileiros com 3 músicas entre as 10 mais tocadas de todo o universo. Feelings, de Maureen Albert, que já foi composta em inglês, e as outras 2 são Garota de Ipanema. E vários filmes que tocam, inclusive, às vezes o cara no elevador virou uma cultura, né? Virou cultura. E o tocar nos elevadores de Tom Jobim. Então, quer dizer, Tom Jobim tem simplesmente 2 músicas. Nós temos um brasileiro que tem 2 músicas entre as 10 mais tocadas do mundo. E nós temos 3 brasileiros entre essas 10 mais tocadas do mundo, que está incluído Beatles, está incluído Frank Sinatra, tá incluído Elvis que inclusive Presley, gravou Tom Jobim. Elvis Presley, está incluído gente muito grande. Nós somos grandiosos. Mas não na música que a gente curte. A música que a gente curte é porcaria lá fora mesmo. Pode acreditar. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem da convivência lá fora também. E eu fui para os Estados Unidos fazer, quando chegou lá, esse brasileiro amigo meu que tinha fechado alguns lugares para a gente fazer show, são lugares simples em relação aos Estados Unidos, mas em relação à cachê brasileira, a gente ganha muito bem, é um negócio que vale a pena. Mas o mais legal mesmo é voltar e contar. Eu fiz um show nos Estados Unidos. Foi numa bodega, mas você não conta essa parte. Mas foi nos Estados Unidos, é isso que importa. A bodega era nos Estados Unidos. Então você conta só a parte que interessa. E aí eu fui para preparar, e esse amigo estava no hospital, e lá ele fez 16 cirurgias. Meu Deus! Aí a gente já entrou assim para ajudar no esquema da casa, aquele negócio que era só fazer o show e ir embora, já virou pagar aluguel, já virou trabalhar nos Estados Unidos como imigrante para poder ganhar dinheiro. E eu, como é que eu ia trabalhar? Não vou entrar na construção civil, não tem jeito. Aí primeira coisa, fui tocar no lugar que ele tocava, como músico já dá para trabalhar, e depois eu comecei a produzir CDs dos outros, que em um mês e meio eu consegui montar um estúdiozinho. Olha só. Nos Estados Unidos você consegue fazer de tudo também, tá tudo ao alcance. Eu montei um estúdio no meu quarto com 1 mês e meio dos Estados Unidos. Já estava pronto para produzir CD a partir dali. Aí já comecei a fazer disquinho de brasileiro e tal. Aí me virei como produtor de discos. Que legal. E tocar na noite. Quer dizer, de uma dificuldade que aconteceu, sim, você foi buscando outros caminhos. Pega a diversidade e começa a construir. Não pensa no problema. Procura a solução. Transforma o problema em solução. Isso mesmo. Tem sempre uma solução palpável. Fica a dica, ó. Tem sempre a solução palpável. A solução está sempre próximo do problema. Mas se você enxergar só o problema, você não enxerga a solução. É verdade. Aí você
cria uma cegueira que faz mal. Não é boa por exemplo. Por exemplo, todo mundo estava cuidando da pandemia, mas ninguém teve um problema igual eu, por exemplo. Eu cuidei da sogra e da pandemia. Nossa! A minha sogra é de Manaus e ela estava lá em casa, aí ela não podia voltar, ela ficou lá o tempo todo da pandemia. Aí meus cunhados perguntaram, como é que você está cuidando da mamãe na pandemia? Eu mandei a resposta em forma de canção. Lá vem, ó. Assim, ó. Eu tenho cuidado bem da minha sogra. Todo dia eu levo a coitadinha para passear e lhe digo, pra que máscara se tem um sorriso tão lindo? E a todos que se encontram é bom poder cumprimentar e abraçar, beijar. Troquei seu álcool em gel por leite de rosas, pra mão ficar cheirosa. Evite água e sabão. Que cuidado, hein? E à noite eu vou levá-la ao centro pra caçar noiados, passar a noite abraçados, rezando e distribuindo um sopão. Mas o vírus nunca tá véia, nem com tossir da vaca. Vai ver que o Covid colhou com a jararaca. Pois o bicho não amonta na véia, eu me esforço, mas ele paga pau. Vai ver que o corona tem medo da sogra coral. Na certa o corona tem medo da sogra coral. Que cuidado, hein? Quando eu fiz a frase, à noite eu vou levá-la ao centro para caçar noiado e distribuir sopão, eu ri demais. A parte do que se trocou o álcool em gel, leite de rosa também é excelente. Bom, evita água e sabão, faz mal. Deixa o leite de rosa. Isso é porque gosta da sogra, hein? E quem quiser contratar, né, para fazer o show, como é que pode? Ó, quem for doido bastante querer contratar o Caquinho, tem duas formas, né? A tradicional pode ligar pro WhatsApp da gente, a gente sempre atende. Eu falo o WhatsApp porque muitas vezes a gente está dirigindo, não atende, a pessoa pensa que você não quer ser contratado, né? Bobagem. Então manda uma mensagem ali no WhatsApp que a gente sempre número? Devolve. 31, Belo Horizonte, 98480 9077. 98480-9077. Nossa produção está colocando aí que a nossa produção é eficiente. Demais. E mais uma vez aí, ó. 98480-9077. Eu falei que a produção era eficiente, super emocionado. E com um detalhe. Nas mídias sociais também, eu não sou muito de postar vídeos, né? Eu vou começar a fazer a partir de janeiro, juro, estou prometendo para todo mundo que a partir de janeiro eu vou produzir mais coisas bem legais lá pra gente colocar. Legal. Mas pode procurar também no Instagram, @CaquinhoBigDogOficial, só lembrando que o Caquinho é com K e depois que eu I. A maioria das pessoas tem dificuldade só de escrever, aí eu achar o Caquinho é sempre difícil só por causa da escrita. Mas a grafia é simplesinha. Tudo junto? Você pega, Caquinho Big Dog, aí pode ser no Instagram, Facebook, tudo a gente responde. Bora seguir, compartilhar. E você que está assistindo, né, esse bate-papo super descontraído, super gostoso, compartilha, a gente vai deixar salvo aqui para você rever, para você compartilhar. Isso. E aproveitando, eu queria dar uma dica, ou melhor, eu queria chamar a galera que está acompanhando a gente. Produção, fecha aqui só para eu mandar um recado aqui bem sério para vocês. O seguinte, semana que vem é a última semana do ano, mas nós estaremos aqui, eu espero você comigo, hein, pra gente fazer o programa da última semana de dezembro e já pensando em 2023. Então, na terça-feira, às 20h30, eu estarei aqui novamente. Então, eu espero você, hein, com seus comentários e chamando a galera para participar com a gente. Não me abandonem. Vamos finalizar 2022 com Solta o Som para a gente começar 2023 com muita música, viu? Fica aí o recadinho, eu espero vocês. Isso aí, Caquinho, queria te agradecer. Queria ficar aqui por horas conversando com você. Obrigada mesmo. Né? Você é uma pessoa muito querida no meio. Né? Assim, para mim é um prazer ter você, já que eu acompanho há tantos anos assim, o seu trabalho. Então, assim, obrigado por esse momento tão legal mesmo, assim, tão divertido. Fico muito feliz. Eu tenho uma sensação muito boa que o dia que eu me for, todos nós vamos, né? Infelizmente. Mas vai demorar. Eu até brincava um pouquinho, falei, se eu morrer,
Você sabe que o Roberto Marinho não falava quando eu morrer, né? Ele falava, se eu morrer, e continuava contando o caso. Então, eu sei que a gente vai mesmo, mas tem um jeito muito interessante de morrer. A gente pode dizer que Vanderly morreu. Ele está vivo em cada barzinho, em cada esquina. É verdade. Todo mundo cantando Vanderly, não deixa de estar presente nos bares, né? Sempre, era um grande, não era aquele amigão da gente estar colado dia e noite, mas aquela pessoa que eu gostava muito de encontrar, e ele também gostava muito de encontrar comigo. A gente batia papos homéricos, os shows que a gente fazia junto, era nós no camarim batendo muito papo, ele chapava num uísque danado. E eu não bebo, então a gente achava que interessante. Mas o pessoal acha que você bebe, né? Mas eu tenho cara de pinguço. Depois de contar a história de pinguço, dá para contar rapidinho. Eu ganhei uma cachaça para levar para o Magela e, como eu falei, eu sou deficiente, eu ando de joelho com muita facilidade. Quando eu cheguei na casa do Magela, eu desci do carro e estava entrando na casa dele de joelho e tocando a campainha, com a garrafa na mão. Quando eu estava de joelho tocando a campainha com a garrafa de cachaça, o vizinho passou e falou, o homem não aguenta nem ficar em pé, ainda vai beber mais. Eu enfrento isso direto. Desavisada, né? Eu faço qualquer mancada, ou apareço sem óculos, o olho lacrimeja muito sem os óculos. O óculos é só para leitura mesmo. Mas aqui nesse ambiente mais de luz é sempre bom estar com óculos numa aliviada. Você pegou também para ler, né? Aí quando eu estou sem óculos, o olho fica um pouquinho vermelho. Você está fumando, hein, aqui? Cada hora a gente escuta uma coisa mais doida do que a outra. E durante a pandemia eu liguei para um médico também, que eu falei que eu estava muito baixo astral. Eu falei, tem uma coisa que não é muito normal. Eu enfrentei até depressão com humor. Eu enfrento sem remédio, eu enfrento a maioria das coisas sem remédio mesmo. Mas a pandemia está difícil. Quando eu comecei a me libertar mais da depressão, vem a pandemia e trava a gente em casa, né? Eu liguei para um rapaz que eu não conhecia, nunca tinha visto ele, e ele falou, uma coisa muito boa para fazer nessas manhãs e tal, não está tendo gente na rua, vai dar uma caminhada. Eu falei, então eu vou morrer. Manda aleijado dar uma caminhada. Eu vou morrer, caramba, assim não. Situações que não tem como não rir dela. Eu estou trocando o pneu do meu carro outro dia, na chuva, isso tem 2 meses. Essa história é mais recente, não foi pro show do Cegos, Mancos e Loucos ainda. Olha só, exclusiva aqui para vocês, essa, hein, galera? É exclusivíssima, porque aconteceu tem menos de 2 meses e a gente não fez Cegos, Mancos e Loucos ainda, então essa história não entrou ainda pro nosso show. Tá aí eu trocando o pneu do meu carro furou o pneu da frente, eu estava trocando, eu mesmo, não tem problema não. Aí tá com chuva, chegou um rapaz, e o rapaz não ajudou não. Eu já estava nos últimos parafusos, ele não ajudou não, ele só parou e ficou lá com a mão na cintura em pé, e eu agachado lá consertando, e eu de olho no meu cofrinho. Eu senti um friozinho no cofrinho, eu falei, esse cara tá olhando meu cofrinho. E ele ficou em pé lá olhando. Depois que ele olhou o macaco, trouxe. Quando eu acabei de apertar o último parafuso, a frase que ele falou comigo: se eu só abrir a traseira, eu ponho tudo lá pro senhor. Eu falei, nem pro cacete. Se o senhor abrir a traseira, eu ponho tudo lá pro senhor. De jeito nenhum. Pode deixar que eu guardo. As ofertas que eles fazem para alejar, gente, é ruim demais. Se o senhor abrir a traseira, eu ponho tudo lá pro senhor. Eu falei, nem. Melhor não, né? Vou não. Muito bom. Caquinho, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Galera, semana que vem nós estamos aqui ao vivo, às 20h30. E para acompanhar, quem ainda não me segue, por favor, siga-me, Débora Ildêncio. E quem ainda não segue o Caquinho, bora seguir. Pode Caquinho seguir. Big Dog não tem erro. Só colocar tudo junto, não tem underline, não tem Big ponto. Dog oficial, e não tem ponto, não tem nada. Começou a digitar, já vai aparecer. E quem ainda não segue o Solta o Som, só procurar Facebook, Instagram, TikTok, só digitar Solta o Som Podcast e seguir a gente lá, tá bom? Eu vou começar a seguir hoje. Isso aí, bora. Isso. Valeu, galera. Vamos terminar com música? Vamos. Isso aí, valeu. Claro. Aqui começou, né? Por causa de umas bestagens tão bestas, umas bobagens tão boba, você me largou e eu me deixou eu na solidão, sofrendo tão só, com doce se escapedeu. Com zói que a terra de comer, eu te vi indo embora, saindo lá fora e pedi pra meu Deus, meu Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Ai, meu Deus, manda logo aí de riba um caminhão de riba na cacunda dela.
Tomara que ela pegue tifo, pela vida cifo e que quebre a espinhela. Ai, meu Deus, oh, manda logo esse castigo. Ela brigou comigo e não mais me quer. Tomara que a negócio dela encha de pareba, pra não dar pro outros homens o que Antonte era meu. Ô mulher marvada. Valeu, galera, até semana que vem. Obrigado.